Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É uma alegria estar aqui e eu amo lembrar você que a nossa motivação, o nosso desejo é tocar seu coração. O Senhor, Ele pode fazer por todo aquele que dá abertura. E Ele quer fazer. Quando eu vejo uma pessoa gemendo, tentando tantas coisas, isso me dói. Porque eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Ele pode mudar tudo. Não existe algo que Ele não possa colocar as suas mãos poderosas e transformar. Então, a nossa intenção é motivar você, e essa é a nossa motivação, encher você de esperança e que você creia que o Senhor cura o nosso destino. Ele cura destinos, Ele transforma. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declare Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Que escritura! Você busca a Deus e Ele dá toda a atenção que você precisa. Ele não ignora a gente, não. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. O Senhor continua virando cativeiros, restaurando a sorte. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Deus faz. E tudo que Ele faz é perfeito. Deus é bom e eu amo dizer isso. E eu tenho um casal lindo, eu já disse muitas vezes que eles são lindos, estão lindos, uma família muito bonita, que tem sido um apoio na obra, tem nos ajudado e que tem uma história muito bonita e que eu acredito que vai edificar você. Sejam muito bem-vindos, Virgínia, Humberto. Eles estão aqui com esse objetivo. Como um dia eles foram tocados, tocar seu coração. Então, mantenha ele aberto. Humberto, eu começar por você que viveu momentos muito difíceis ainda na tenra idade. Sua mãe foi embora. Assim, de repente, abandonou seu pai, 3 criancinhas, o caçula com 1 ano e 8 meses, isso. Você com 4 aninhos, e o seu irmão mais velho com 7 anos. E ali, eu acredito que aquilo foi uma tragédia naquele momento, para todo mundo.
seu pai deve ter ficado emocionalmente muito abalado. A mãe é muito importante, ainda mais numa fase que as crianças são... né, tinha um bebê lá. Você, o filho do meio, e você sofreu, né? E começou a sofrer mais ainda o impacto dessa perda. E afetou muito o seu emocional. Carência, insegurança, uma necessidade de agradar, provavelmente por conta da rejeição. Foram tempos difíceis. Olha, bispa, foram sim. Foram tempos muito difíceis, porque a infância, a família já foi desestruturada por causa desses acontecimentos. E conforme a gente foi crescendo, foram crescendo-se também barreiras, foram crescendo-se também essa falta de identidade, essa desconfiança consigo mesmo, né? Autoestima baixa. Autoestima baixa, porque... Você disse que hora porque seu pai tinha que trabalhar, então hora a sua avó ajudava alguém. Quer dizer, era uma insegurança, porque com certeza vocês queriam esse aconchego, precisavam, e assim, tinha que viver a vida. E um ajudava aqui, outro ajudava ali. E aquilo foi gerando uma insegurança cada vez maior, que afetou seu emocional. E várias áreas da sua vida ficaram meio que retidas, travadas, por conta desses bloqueios, né? É porque você sempre acha que você não pode ir além. Você está sempre tomando forma dos outros. E não tendo aquela forma que a sua mãe e seu pai querem que você tome. Então você, ora, sempre tem que achar assim, cria uma insegurança tão grande, sempre tem que estar achando que tem que estar agradando alguém. Porque ora você é criado por um, criado por outro, você vai tomando formas diferentes. Porque não foi te dada identidade. E nunca se acha. Perfeito. Não foi dado. Seu pai provavelmente, por mais que lutou para cuidar, ele não podia estar ali o tempo todo. E aí, outro, você precisa de um lugar para chamar de lar, de uma família, de uma estrutura, de direcionamento. E quando não há, você fica sem chão, fica perdido. Aí não sabe como agir, pega uma coisa daqui, pega outra dali. Porque você disse isso, que você era uma esponja, né? Uma esponja. Vai absorvendo as coisas. Nunca... E isso vai, com o passar dos anos, a sua infância, a sua adolescência e o seu início da sua vida adulta, você vai tomando... você não se acha como pessoa e vai absorvendo tudo e acha que tem que agradar todo mundo para ser aceito. Acaba não sabendo qual é o seu lugar na vida. Você tem que... Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Esse que está fazendo isso aqui, eu acabo vindo um pouco para cá, hora para cá. A gente precisa de um norte. E você fica sem direção. Porque o seu emocional está todo bagunçado. E essa história de que vai melhorar, não melhora. Você vê que vai só piorando. Porque aquilo vai acumulando. Muita coisa acumulou aí, né? Acumulou. Ficam ciclanos. Ficam indo e voltando, e às vezes quando você tem um embate com alguma situação na vida, toda aquela sua baixa estima, toda aquela sua insegurança volta. Isso chega a mexer até com a sua fé. Isso abala a sua fé. E só Deus para curar. Agora, olha, barreiras na sua casa,
por conta de todo mundo emocionalmente debilitado. Então, foram formando barreiras. Barreiras foram sendo criadas com o pai, com irmãos. Você disse que chegaram num ponto que quando um chegava, o outro saía. Essas barreiras foram se tornando, toda essa deficiência emocional se tornou um gatilho para todo mundo, onde assim, todos têm suas razões, mas ninguém faz nada o que é certo para mudar. E começa a ter embates. Ora eu te embate com meu pai, ora eu te embate com o irmão, ora eu te embate com outro irmão, e sempre assim, ficava carregando esse emocional, né? Nunca essas situações eram colocadas por ninguém, às claras à mesa, a ponto de dar um basta, resolver e viver uma vida de cabeça erguida. Essas coisas, elas sempre também ficam pesando e te chateando. É como se você nunca teria sucesso nessa sua vida emocional. E isso reflete em várias áreas. Se reflete na área do casamento, reflete você como um pai, reflete você como na sua vida profissional, em várias áreas, e causa uma insegurança. Causa essa deficiência emocional. Minha vida estava fadada a esse destino, a esse fracasso, porque sempre quando tinha um embate, existia um recuo, um abaixar de cabeça, não existia aquela situação assim, enfrenta. Vamos resolver isso? Vamos lidar com isso? Vamos acabar com essa situação? Não. Todo mundo ferido, gente ferida fere, e aí um ferindo o outro, guardando, todos carentes, todos rejeitados, todos precisando de cura. São situações assim que vai perdurando por décadas. Por exemplo, uma situação com um irmão meu há mais de 20 anos. Tinha essa barreira? Tinha essa barreira e chegou um ponto assim de que se sentava na mesa, surgiu um assunto para se cutucarem, ou quando um chegava, o outro saía, ou não tinha prazer de estar junto. E foram criando barreiras que, assim, são muros que não têm alicerce. São muros que foram criados, mas não tem nada que sustente. Vão sendo levantados e aí a palavra veio e foi você, né, Virgínia, que incentivou e falou, não, nós precisamos resolver isso aí. Sim. Não pode mais ficar assim. Exatamente. E você tomou a iniciativa e pediu para o seu pai reunir todo mundo e lidou com essa situação e encerrou com isso. As barreiras foram quebradas. Eu tive a oportunidade de exercer a minha fé e pedir perdão aos meus irmãos, resolver essa situação de vez. E uma barreira com um deles de 20 anos. De 20 anos. E Puxa assim, vida. Meu irmão mais velho, e assim, muitas coisas, cada um tem um jeito, mas o respeito, até o respeito a gente estava perdendo, a ponto de assim, se você está aqui eu não quero estar. Os filhos, vendo tudo isso daí, os tios, né, o meu filho, meu sobrinho, vendo os tios dessa maneira, e às vezes isso daí estava se prorrogando até para as crianças, entendeu? Estava sendo um mau exemplo mesmo. E Humberto, você disse também que tudo isso impedia, você podia ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, mas você não conseguia por conta desse emocional. E olha que coisa interessante, você tinha muita expectativa com as pessoas. Quando você foi curado, foi quando você aprendeu a baixar essa expectativa. Você sentia essa carência, que talvez muitas vezes você não sabia nem explicar,
que era a falta da mãe. E você acabava esperando muito, e aí quando não vinha, ó a frustração. Você foi entendendo que você ia encontrar isso em Deus. E você encontrou. Eu encontrei isso em Deus. Deus foi o alicerce para que eu resolvesse isso, de uma vez por todas. Foi quando vocês vieram para cá que a palavra foi tomando de tal maneira a vida que aí os rompimentos foram acontecendo. Sim, sim, bispa, porque a palavra ela confronta com você. Então não tem como eu seguir algo carregando coisas que lá na frente vai me dar problema. Então ou eu sirvo a Deus e faço as coisas de Deus com uma integridade, ou vou ter sempre coisas que assim vão servir para me estagnar e para me travar. E essa questão emocional sempre foi uma. E você disse que foi uma superação tão grande que você viu várias travas serem tiradas da sua vida, até você passou a falar mais com a sua mãe, sem todo aquele peso de antes. Agora você não tem aquela expectativa, você simplesmente vê ela como sua mãe e a respeita. Sim. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho... minha mãe mora em outro país, mas troca mensagens comigo. Eu tenho um bom dia, filho, né? E assim, sem nenhum peso. O passado ficou. Tem aprendizados bons disso tudo. Não foi só terra devastada, tem um aprendizado. Deus não perde oportunidade. Tem coisas que na minha vida foram construídas por favor disso, né? O se vira. Sabe o se vira? Tem problemas, tem que resolver. Aprende isso, vai. Empurrou, né? Me empurrou. Te empurrou. Mas o emocional ainda me travava. Agora não. Não mais. Basta. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Essas coisas não me atingirão mais. Isso aí. Não me atingirão mais. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu tenho uma nova visão. Eu tenho um novo propósito. E eu tenho também um novo semblante. Eu tenho que ter uma nova postura. Isso muda. E assim, o aconselhamento ministerial foi fundamental para a tomada de decisão na minha vida, inclusive agora, inclusive hoje. Inclusive hoje. Muito bom. Virgínia, você via, com certeza, você deve ter sentido também essa situação não resolvida no emocional do Humberto. Depois que ele superou isso tudo, você viu um homem melhor, um pai melhor, um homem livre? Com certeza, bispo. Isso muda muito, né? Porque, como a senhora falou, isso causa travas em todas as áreas, né? Então, se existe um problema, por mais que você está servindo a Deus e acha que está tudo bem, mas a palavra ela vem e confronta com coisas que tá lá no fundo e você precisa resolver. E quando essa atitude, essa decisão foi tomada, né? Mudou. Que você foi uma incentivadora, sim, né? A palavra exatamente. Veio e você foi um Exatamente. apoio para ele. Veio uma palavra que como se Deus precisasse, né, confirmar algo que é necessário, né? O perdão é totalmente... Mas ele está muito ferido. Exatamente. E orgulho e tal. Mas eu fui machucado, né? Mas ele, o cristão, ele entendeu. Exatamente. Então, eu incentivei. E graças a Deus por isso. Porque isso mudou muita coisa. De lá para cá, como ele falou, principalmente no financeiro. A gente não imagina que uma falta de perdão pode travar o financeiro de alguém. Trava. E a gente foi descobrir isso assim. Quando você for dar oferta, se tiver algo com alguém, deixa ela lá, vai lá, resolve o negócio, depois você vem. Exatamente. Você vê, trava. Exatamente. Mudou muito. Virgínia, você disse que
Casou-se aos 18, grávida, e deu à luz, houve um erro médico, pouquinhos dias, você começa com uma dor na perna, e aí foi um processo dificílimo, onde você chegou num ponto tão sério, além de medicamentos, morfina, internações, uma menina de 19 anos andando com uma bengala. Exatamente. Humilhante, né? Eu me sentia humilhada, pequena, e eu não queria viver. Naquele momento eu achava que viver tendo tudo, né? Tendo um marido, casado, um filho. Você disse que o seu bebê, por conta disso, você não conseguiu amamentar, não. Cuidar. Exatamente. E a sua mãe ajudava, as irmãs ajudavam. Isso mesmo. Porque você estava doente. Sim, eu não tinha condições físicas, né? E emocionais também, porque isso também mexe com o emocional. Então foram muitas situações que queriam, é aquilo, né? Fadar o nosso destino ao fracasso. Você disse uma coisa que você lembrou aqui e quebrou. Que a sua mãe lançava muitas sentenças, provavelmente por ignorância, não sabia, não... Ela dizia, essa menina é muito doente, porque você era doentinha e tal, problema de garganta, tal, inflamação. Ah, essa menina é muito doente, muito doente. E você disse que se entrou. Totalmente. Entrou. Acreditava você era doente. Que era assim, acreditava. E aqui no ministério, estando aqui, um dia a senhora liberou uma palavra dizendo, precisa quebrar palavras que foram lançadas sobre você. Às vezes de uma mãe, um pai, de um avô. E aquilo veio, o Espírito Santo me fez lembrar que a minha mãe, assim, por não saber, não imaginava que aquilo daria um peso, né, sobre a vida de um filho. Não sabe, por ignorância mesmo, sem intenção. Sim. Ela falava, essa menina é muito doente, essa menina é doentinha, essa menina é doente, essa menina é doente. E essa sentença queria prevalecer sobre a minha vida. E isso foi quebrado. E aí eu comecei a quebrar isso e fazer essa linha no chão. Acabou. Eu não sou isso. Não quero mais isso. Não aceito mais isso. Isso foi quebrado. Graças a Deus. Bom, você não queria ser crente de jeito nenhum? Não. Não queria. Você sabe que quando eu ouço as pessoas dizerem isso, imediatamente me vem... Que coisa, né? As pessoas não querem ser crente. Não quero ser crente. Eu também não queria ser crente. Mas porque a gente recebeu informações equivocadas. Nós recebemos uma visão equivocada. Porque quando você descobre o verdadeiro evangelho, o que é ser crente, você pensa... Meu Deus, como eu vivi sem isso? Exatamente. É porque você recebeu a informação errada. É por isso que as pessoas falam isso. Porque elas conheceram um crente que não era um crente. Um estereótipo, ouviram um evangelho que não era um evangelho. Porque se você encontra Jesus verdade, o verdadeiro evangelho, e você recebe o entendimento da obra redentora da cruz, isso são boas novas. É a coisa mais fascinante, mais vibrante, mais incrível. Não tem nada mais incrível do que isso. A vida com Deus não tem tédio, é uma aventura incrível. Mas a visão que você tinha era equivocada. Então você não queria. Não. É essa visão mesmo, né? Da religião. Então eu via que uma pessoa crente, ela era um religioso, então ele era cheio de fardos. Então, talvez por isso, eu não sabia o que era ser crente. Hoje eu falo, meu Deus. É porque nos apresentaram um monte de regras. Você não pode isso, você não pode aquilo, você... Meu Deus! E você
Quando você encontra Cristo, você entende, não é isso. É um Exatamente. relacionamento. Isso mesmo. Ele te chama para um relacionamento, que foi o que você falou antes da gente começar a gravar. Hoje você se tornou parceiro de Deus. Parceiro de Deus. Você vê como muda. Muda. É porque dá a impressão que sempre esse pensamento, assim, como se você tivesse aquela baixa estima e se ancorava embaixo dessa religião, e o que te colocarem, você vai se submeter e acabou, tô cumprindo aqui, tá tudo bem. E não, Deus nos chama para ser algo totalmente diferente. Bom relacionamento. Com ousadia, um relacionamento, falar, vai que eu garanto. Como a gente estava conversando, Bispa, se lança. Sim. E aí? Você vai sair para fora do barco? Você tem fé para pôr o pé para fora do barco? Então você vai ser esse cara que vai ser registrado na história que andou sobre as águas. Então é isso que a gente aprende, e a palavra ela. E aí sai do barco. Aí o leão sai do barco. E aí você, Virgínia, não tendo saída daquela situação, fez uma oração e falou: olha, se o senhor existe, esse Deus, foi mais ou menos assim. Exatamente. Faça algo por mim aqui e eu vou te servir. Isso. Fiz um voto, nem sabia que era voto, né? Falando que se ele me desse aquele alívio ali naquela noite para eu dormir, que eu sentia muita dor, eu faria o que ele quisesse. Eu ia servir, eu ia fazer, eu ia virar crente. E ele fez. E ele fez. E ele provou para mim que ele é Deus e que ele ouve as orações. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a buscar Deus. E aí é aquilo, a gente vai começando a descobrir que você não vive mais sem Deus. Não vive mais. Não respira mais sem Deus. Então, hoje, eu tenho aprendido muito, né, aqui no ministério, de você levantar e começar a agradecer e começar a declarar como vai ser seu dia. Eu respiro Deus. Então, assim, Deus, eu preciso do seu favor. Tudo que eu for fazer, Senhor, me favoreça aqui hoje, nas minhas tarefas, em tudo, aonde eu for, que aonde eu for eu possa impactar alguém, eu possa dar uma boa palavra, que eu possa ser o diferencial da onde eu estou. Então, assim, para quem não queria ser crente, hoje eu falo assim, você não pode respirar sem o Senhor. Você precisa dele. Eu preciso de Deus. Então, é uma mudança total, né? Uma mudança. Você disse que seus filhos estão totalmente envolvidos, sim, amam estar com o Senhor, sim, né? O seu mais velho, ele Gabriel, entende, na obra. Ele entende isso, ele entende, ama o Senhor, ama a obra do Senhor, entendeu o propósito, né? Que Deus tem um propósito para cada um e ele já entendeu o dele. E isso é fascinante, isso é maravilhoso. Eu tenho, assim, eu falo que eu sou muito abençoada pela minha família, pelos meus filhos e o que a gente tem deixado para eles, que a maior herança é essa, né, Bispa? É o Senhor na vida dos nossos filhos. Então isso mudou demais, né? A nossa mente ampliou demais. E eu sei que tem muito ainda para ampliar. A família, com esse perdão, Humberto muito melhor, tudo melhorou? Tudo melhorou. Um pai melhor, um marido melhor, isso com certeza melhorou você também. Com certeza. Traz mais confiança, porque a mulher, ela sempre é aquela conciliadora, né? Teria que ser, tem que ser. E o homem, ele tem que ser o sacerdote do lar, né? A força daquele lar. Então, quando você vê uma estima curada, um emocional curado, cura toda a família. Então, passa confiança para os filhos, e aí aquela infância que você teve, todo aquele período que você passou de inseguranças, os seus filhos já não vão ter assim. Sim. E eu vejo a diferença nos meus filhos, eu falo assim que eles são muito diferentes da gente, eles são seguros, eles são confiantes, eles têm uma ousadia que a gente não tinha.
E eu sei que isso é fruto da palavra. Porque eles têm recebido Eles têm e já recebido, têm tomado sido posse. alicerçados. Muito diferente da gente. Então, assim, isso é maravilhoso. Você disse que principalmente o financeiro você viu destravar. Destravou. Mudou, foi um Mudou. fluir. Fluiu. A questão do financeiro, a gente vivia apertado. Então era sempre assim, era sempre no conta-gota, era sempre descobrindo aqui para cobrir ali, e as coisas não abundavam. E a gente tem visto isso muito diferente agora. A gente Agora tem é uma vivido fluidez. uma fluidez, assim, é totalmente diferente, Bispo. Assim, a gente tem vivido uma abundância do Senhor mesmo, assim, coisas que a gente faz hoje que a gente nunca imaginou que estaria fazendo, né? Principalmente pela obra, e é um amor, assim, é um prazer que a gente tem de investir na obra de Deus, nas coisas de Deus. E aí a gente é beneficiado, né? A gente é beneficiado. Vocês estão felizes, restaurados? Felizes e restaurados. Completamente. Encontrou a paz de verdade agora, Humberto? Encontrei a paz, e há muito ainda que desbravar. Não parou por aí. Você tem muitos sonhos? Tenho. E um dos meus, assim, mais nítido é ser um mantenedor da obra. E eu sei que Deus já me deu o alicerce, já me deu o caminho para isso. Eu só preciso ajustar essas velas aí e seguir para esse rumo. Porque Deus já me deu isso aí. Eu tomo posse, porque esses monte de tranqueiras que a gente vai carregando ao longo da vida, principalmente no emocional, às vezes viram escamas nos nossos olhos a ponto Sim. de a gente não ver nada. Sim. Então chega um momento que a Perde gente a visão. tem um choque de realidade. Tem um choque de realidade. Olha, às vezes sua postura não me convence. Tem alguém aí dentro que eu sei que é real, que é fiel, que é temente a Deus, mas a sua postura não me convence. Às vezes a gente precisa despertar para isso. E Deus nos cura disso. Deus nos cura disso. E assim, mudou minha vida. Mudou mesmo a minha vida. Isso é fato. Eu vivo isso. Eu acordo isso. Eu acordo com esse pensamento. Deus me ama. Eu tenho o favor de Deus. E tudo que... coisas que eu preciso resolver fluem. Ele curou o seu destino. Curou meu destino. Eu tinha pilares que é o emocional, a saúde e o financeiro fadado ao fracasso. E Deus curou isso. A ponto de... Curou emocional, saúde, as doenças foram embora, chega. Exatamente. Você todos... não é doente, não, e ninguém é doente aqui, não. E aquelas previsões de que não vou poder ter uma vida normal, não vou poder correr, isso caiu por terra. Hoje eu tenho, assim, uma vida totalmente ativa, amo atividade física, é o que eu mais faço. E aquelas previsões caíram todas por terra. Porque você recebeu a sentença, né, que você não ia poder correr, Sim. não podia... E isso caiu por terra. Tem uma vida totalmente normal, ativa, né? Além, né? Porque antes o que eu não fazia, Passou hoje eu a fazer. faço. Então, assim, no lugar da vergonha, de fato, Deus colocou a dupla honra mesmo. Deus curou seu destino, Virgínia? Curou meu destino. Hoje eu sou curada. Em Então, todas as abençoados. áreas. Abençoados. Amém. Deus é bom, né? O Bom tempo demais. Tá aí. A Virgínia falou uma coisa muito interessante. Ela disse que ali ela viu que a falta de perdão pode fazer. Travou o financeiro de tal maneira que quando aquilo foi resolvido, a vida passou a fluir, o financeiro passou a fluir. Então, são descobertas em Deus, que curam a nossa vida.
quando você dá atenção ao que Deus está falando, as coisas são transformadas. Ele quer curar o seu destino, como curou deles e tem curado de tantas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, não há favoritismo ou parcialidade. Ele chama. Basta eu dizer, eis-me aqui, Senhor. Vamos orar. Ó meu Deus, o Senhor é tão bom. Eu te amo. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida dessa família. Obrigada por essa transformação, por essa cura. Obrigada, meu Deus. É tão edificante ouvir histórias assim. Isso alimenta a nossa alma, dá esperança. E é o que eu te peço, que vidas estejam se enchendo de esperança, que estejam sendo tomadas agora por uma força, estejam se levantando decididas a romper, a tomar uma decisão. Como Humberto falou, é preciso tomar uma decisão. E o Senhor está chamando para essa decisão. O Senhor está dizendo, eu estou aqui, abre o teu coração, deixa eu entrar e eu vou fazer por você. Abençoa, meu Pai. Cura as feridas. Cura, Senhor, essas feridas abertas. Cura esse emocional, da saúde mental, emocional, física, espiritual. Liberta. Toca corações agora. Impacta. É o que eu te peço. Visita lares e famílias e faça uma grande obra. Que a paz que excede todo o entendimento esteja tomando os corações. E que vidas estejam se levantando para um novo tempo e mudando o rumo. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom. Deus é bom e Ele quer mostrar a sua bondade. Ele quer te favorecer. Muito obrigada, Humberto. Muito obrigada, Virgínia. E pode contar com a gente. É um prazer servir.